Fala pessoal, vamos para mais um dia de palpites e análises, dessa vez para o domingo, dia 5 de março de 2026. Vamos pro vídeo. O jogo aí entre Chapecoense e Vitória. Chapecoense veio de um último empate contra o Corinthians em casa em 0-0 e o Vitória acabou perdendo, né? Na classificação, Vitória vem em 12º com 10 pontos, enquanto a Chapecoense vem na zona de rebaixamento com apenas 7 pontos. Em relação a gols, os dois times têm uma média muito baixa, de apenas um gol por partida. Então o nosso palpite vai ser menos de 3 gols e meio. Em relação a cartões, os times têm uma média de 2, a Chapecoense contra 2,6 do Vitória. Então vamos para menos de 7 cartões na partida. Em relação a escanteios, a gente pode ver aí que os dois times têm uma média de menos de 5 escanteios na partida. Então vamos para menos de 13 escanteios na partida. Partida no Maracanã, vamos ter Flamengo e Santos. Flamengo vem com uma odd de 1,40 contra odd 9 do Santos. Em relação a gols, os dois times têm uma média de mais de 1 por partida. Então nosso palpite vai ser mais de 1 gol e meio com odd de 1,25. Em relação a cantos, a média dos dois times é baixa, entre média de 4 e 5 escanteios por partida. Então vamos para menos de 13 com odd de 1,25. Em relação a cartões, não foge muito, né, ao Campeonato Brasileiro, quase 3 por partida de cada equipe. Então vamos para mais de 3 com odd de 1,28. Em relação à hipótese de risco, vamos na vitória do Flamengo, que é o favorito, vem de derrota, então quer mostrar sua força em casa no Maracanã contra um time do Santos, que é bem fraco. Odd de 1,38, vitória do Flamengo. É o Corinthians que vai receber o Internacional em São Paulo. O Corinthians vem com uma odd de 2,10 contra a odd de 3,80 do Internacional. Vamos às estatísticas. Em relação a gols, os dois times têm uma média muito baixa, quase um somente gol por partida. Então vamos para menos de 4 gols, com uma odd de 1,28. Em relação a escanteios, o único time que tem uma média até alta é o Internacional, com média de quase 9. Então vamos para mais de 6, com odd de 1,14. Em relação a cartões, dois times muito faltosos, cometem muitas faltas e também tomam muitos cartões. Inclusive o Corinthians vem com uma média de tomando cartão vermelho nos jogos. Então vamos para mais de 3 com odd de 1,14. Em relação à análise de risco, devido a estar jogando em casa e estar melhor classificação, vamos apostar na dupla chance para o Corinthians, que vai pagar uma odd aí de 1,30. Próxima partida entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense na Arena MRV. O Atlético vem de uma vitória importante fora de casa, 4-0 contra a Chapecoense, enquanto o Atlético Paranaense perdeu para o Bahia. Vamos às estatísticas. Em relação a gols, os dois times vêm acima de 1 gol por partida, porém não passam de 4 em todo o campeonato. Então vamos para menos de 4 gols na partida com odd de 1,25. Em relação a escanteios, os dois times também mantêm uma média de 5, então vamos para menos de 13 com odd de 1,20. Em relação a cartões, os dois times têm uma média de 2 por partida, então vamos para menos de 7 cartões com odd de 1,33. Uma análise de risco seria dupla chance para o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense até vem bem dentro de casa, mas fora de casa não teve resultados tão bons. Enquanto o Atlético Mineiro, como na última partida, está tentando se reequilibrar no campeonato, apostaremos em dupla chance com odd de 1,18. Próximo jogo entre Bahia, que vai receber o Palmeiras na Fonte Nova. Bahia vem de uma vitória contra o Atlético Paranaense também na Fonte Nova, enquanto o Palmeiras vem de 4 vitórias seguidas e é o líder do campeonato. Vamos às estatísticas. Em relação a gols, o Palmeiras tem uma média muito boa de gols, mais de 2 por partida, enquanto o Bahia tem mais de 1. Então vamos para mais de 1 gol e meio na partida, com odd de 1,28.
Em relação a cantos, os dois times têm uma média de 5 por partida. Então vamos para menos de 13 com odd de 1.25. Em relação a cartões, os dois times têm uma média baixa de 2 apenas por partida. Então vamos para menos de 7 com odd de 1.22. Se a gente for analisar o risco dessa partida, né, o Palmeiras vem muito bem no campeonato com vitórias seguidas, é um time muito forte. Então, dupla chance para o Palmeiras seria uma boa pedida com odd de 1.35. Para finalizar, vamos com Grêmio e Remo. O Grêmio vai receber o Remo com odd de 1.52. Vai tentar se recuperar da última derrota que teve para o Palmeiras fora de casa. O Remo também vem de derrota, esse para o Santos na Vila Belmiro. Em relação a gols, o Grêmio tem uma média boa de mais de um gol por partida e o Remo também. Então vamos para mais de 1,5 gol com odd de 1.25. Em relação a escanteios, os dois times trabalham poucos escanteios, média de 4 cada um. Então vamos para menos de 12 com odd de 1.33. São dois times muito faltosos e que recebem muitos amarelos, uma base de 3, quase 3 por partida. Então vamos para mais de 3 cartões com odd de 1.20. A nossa análise de risco seria a vitória seca do Grêmio, tentando se recuperar jogando em casa contra um time que está na zona de rebaixamento. Então, vitória Grêmio com odd de 1.52. Vamos finalizando o vídeo por aqui, e para o bilhete do canal vamos deixar menos de 4 gols entre Corinthians e Inter e a vitória do Flamengo, favorito contra o Santos no Maracanã, totalizando uma odd de 1.72. Até o próximo vídeo.